Agora Agora está sim. ativado. Boa tarde, deputado. Tá bom, meu querido Ricardo Couto, meu irmão de longa data, estamos vivos, hein? Sobrevivemos. Deus é bom. E Diego, Carla, todo mundo aqui que acompanha esse debate, essa conversa, eu queria fazer uma preliminar. Eu estou vendo aí nas redes, com a sua sofreguidão de informação, de sapiência, né? As redes são virtuais, mas muitas vezes pouco virtuosas. Está uma guerra danada para ver quem Domingos Brazão já apoiou na vida. Se foi Lula, Dilma, Bolsonaro, como se políticos desse tipo, e eu conheço bem o Domingos Brazão, a família que se elegeu, ele, sobretudo, fui colega deputado estadual dele aqui na Assembleia Legislativa, como esse político não ficasse sempre com a situação, não apoiasse quem está na maré boa. Então, ele pode sim ter apoiado Dilma, não sei se em 2010, 2014, apoiou Bolsonaro, já não mais como membro do Tribunal de Contas, ele terceirizava para outros da sua família, mas isso, sinceramente, é muito menos relevante do que algo que eu pesquisei aqui, graças ao bom jornalismo. Fui lá no jornal Extra, o editor, acho que era o nosso colega, grande figura também, Otávio Guedes. E em 2015, o Brasil foi eleito, Domingos Brazão, eleito para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, com a maior votação da história. Conselheiro do Tribunal de Contas é um cargo vitalício, super importante, vai tomar conta das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Ele teve 61 dos 70 votos. E está lá, gente do PT, do PCdoB, o Flávio Bolsonaro votou nele, ou seja, uma soma lá que mostra, aliás, que não tem nunca um cara só responsável por uma falcatrua, ou, nesse caso que estamos examinando, um crime bárbaro. Não há um mandante só, é uma teia que se estabelece e não tem nenhuma razão específica só. Isso tudo é fruto do esgoto da política fluminense que predomina aqui, ainda está embutida no poder público até hoje. Então, é a política mafiosa, é a política apodrecida, é a política gangsterizada. Então, é claro que a gente quer a elucidação do caso. Flávio Dino disse, quando assumiu há um ano atrás, que ia apurar isso, era uma questão de honra. De fato, o Ministério Público, estadual, inclusive, a Justiça, a Polícia Federal, que entrou agora, não assumiu o caso para si, mas está muito atuante, muito operante. E a gente espera que agora, em março, quando se completam 6 meses desse crime terrível que nos afetou Seis tanto, anos, 6 anos, Chico. 6 anos, meia dúzia, 6 anos, a gente espera que tudo esteja esclarecido, a trama toda e todos os atores, maiores ou menores, quem deu o tiro, quem puxou o gatilho, quem conduziu o assassino, parece que já está elucidado, eles mesmos confessam. Agora, isso foi crime de mando, isso foi trama, foi durante a intervenção militar. Era curioso também, eu era da Comissão de Deputados Federais que acompanhava as investigações. Toda vez que a gente tinha reunião com a intervenção militar na segurança do Rio, o general Braga Neto, que depois veio a ser chefe da Casa Civil do Bolsonaro, ele era o comandante da intervenção e ele logo cortava o general Richard, que era o secretário de Segurança da intervenção, quando ele começava a detalhar muito as investigações sobre o caso. O Braga logo falava, não, deixa quieto, o sigilo é importante, nunca deixou muito claro o que estava se investigando, e pelo visto não se avançou nada. O caso são 6 anos, daqui a pouco, 5 anos de idas e vindas, de um desmanchar o trabalho do outro, de procuradoras desistirem, de ameaças. Tem gente muito graúda, raposa muito felpuda desse
desse crime que é político, sobretudo. Deixa eu Pois fazer não. uma pergunta, Chico. Com a tua experiência aí, até que ponto essa tragédia, né, da Marielle Franco, do Anderson Gomes, né, que foi uma tragédia que aconteceu, é um exemplo emblemático da simbiose no Rio de Janeiro das milícias com a política, como se mostrou no filme Tropa de Elite, né, que termina com um avião sobrevoando Brasília, né? Você acha que isso realmente... Cortou no finalzinho da pergunta. Cortou. Eu acho que se isso realmente acontece, essa simbiose, Couto, essa simbiose e essa investigação que está sendo feita, né, para achar o mandante, isso pode chegar a Brasília, como se previu no filme Tropa de Elite? pode chegar à política nacional, uma metástase que domina a política do Rio, repito, até hoje. Veja bem, olha só, eu insisto nesse fato que é o mais objetivo que a gente tem. O Domingos Brazão, que já era acusado à época, quando eu fui deputado estadual com ele, 98, 99, a ascensão de Sérgio Cabral, o falecido Pisciani, tinha um esquema lá da política do Rio de Janeiro, que o garotinho disse que ia enfrentar, acabar com, quebrar a espinha dorsal desse poder, e acabou se aliando a eles. Mas quando eu fui deputado estadual, já se falava que o Brazão tinha negócio de ferro velho e denúncia para cá e para lá, tanto que a eleição dele para o tribunal, com essa força, 61 votos em 70, é impressionante. E foi o tempo recorde entre a eleição dele e a nomeação no Diário Oficial para o cargo, para não ter nenhuma contestação judicial, já naquela época, isso foi 2015. Foram 4 horas, e era o Pezão, simpaticão, vice do Cabral. O governador atual, Cláudio Castro, foi vice do Witzel, que chegou para derrubar essas máfias e, na verdade, acabava se inserindo num esquema igualmente corrompido. Ou seja, há um esquema que tem esse poder armado, o monopólio do uso da força pelo Estado no Rio de Janeiro não existe, é o monopólio do uso da força por milícias e grupos de traficantes que entram menos nos desvãos da política institucional. Dá para dizer que o poder miliciano captura de maneira crescente as instituições públicas no Rio de Janeiro. Não o tráfico armado de drogas e armas, drogas ilícitas e armas, mas as milícias são mais orgânicas porque elas vêm do próprio Estado. E esse fenômeno vai se repetindo em outros estados e acaba podendo tomar conta mesmo da política nacional. Portanto, a elucidação desse caso, com profundidade, afinal, é absolutamente fundamental para combater essa metástase. Carla. O deputado, o senhor falou aí sobre que o crime é um crime político, né? A gente está tendo essas notícias dessa possível delação, que ainda não foi homologada no STJ, alguém com foro. O Intercept, por exemplo, diz que é por conta mesmo da citação do Domingos Brazão mesmo, e que a razão seria aí uma ligação, que a razão da morte seria uma ligação da Marielle com o deputado, hoje presidente da Embratur, Marcelo Freixo. O senhor acha que o caminho é esse, ou agora, nessa análise que a gente fez um pouco maior, ou é mais profundo do que isso? O senhor acha que tem uma ligação direta da ligação da Marielle com o Freixo no assassinato da ex-vereadora? Carla, eu acredito que esse pode ser um dos elementos, que de fato o Marcelo Freixo, era do PSOL à época, o nosso companheiro teve uma atuação muito forte, não sou ele, tem uma equipe, outros poucos deputados juntos, na CPI das milícias, dos esquemas de poder econômico e político dessa máfia no Rio de Janeiro, dessa máfia armada. E, claro, quando ele levanta no relatório final que o Domingos Brazão também tinha esquemas ilícitos, é claro que
essa turma fica muito raivosa. Pode ser, eu não estou na investigação, não sou dessa área, mas não descarto essa hipótese de ter sido um crime encomendado, conteúdo político, repito, no sentido amplo da palavra, não foi para derrotar uma potencial candidata que ia atrapalhar os planos de A, B ou C para ter vaga no parlamento e suas mordomias, não, mas um crime no contexto de propriedade da terra, domínio de território, controle de currais eleitorais também. Vamos dar um susto no Freixo, já que Marielle era assessora dele, foi Isso. por uma década, muito esse elemento pode existir, mas não é o único. Por que que foi escolhida a Marielle? Que outros elementos há por trás disso? Uma investigação séria vai abrir esse leque e apurar toda essa rede criminosa, mafiosa. Uma figura central, ninguém está falando dele, que já morreu, aliás, foi morto pela polícia baiana e do Rio, num cerco, ele estava foragido, é Adriano da Nóbrega. Eu vi e ouvi o Jair Bolsonaro, deputado federal, reclamar muito do processo a que Adriano da Nóbrega estava sendo submetido no Rio, acusado de alguns crimes. Ainda falou assim, eu lembro direitinho que eu falei, quem é esse Adriano? Eu não sabia quem era, ex-BOP, chefe do escritório do crime, um matador violento. Eu vou no julgamento dele, isso é uma injustiça. E, ao mesmo tempo que falava do Adriano da Nóbrega, a quem cujos parentes, mãe, ex-mulher, o Flávio Bolsonaro, deputado estadual, que, aliás, votou, como já disse aqui, pelo brasão no Tribunal de Contas, abrigou no seu gabinete, mas, do mesmo jeito que eles tinham esse carinho com Adriano da Nóbrega, tinha um silêncio total quando do absurdo da morte de Marielle e Anderson. Uma vez o Bolsonaro falou comigo, deputado federal à época, sobre a Marielle para reclamar que uma turma de faculdade, não me lembro qual, tinha a tornado patrona, feito uma homenagem a ela. Ele não gostou e falou, absurdo, virou uma heroína, por quê e tal. Agora, tudo tem que ser investigado, inclusive esses outros que não o Rony Lessa e o Elcio, criminosos, confessos, atiradores, matadores, outros dessa rede violenta precisam ser expostos e investigados. Eu espero que a gente consiga, com isso, começar a combater o que eu estou chamando aqui de gangsterização da política no Brasil. Muito bom. Sobre isso, né? O senhor que conhece tão bem o Rio de Janeiro, por que agora o Rony Lessa teria interesse em falar? O que o senhor acredita que pode ter motivado a ele a falar nesse momento? Ô, Diego, você sabe que a prisão, por mais que a gente seja treinado nela ou pronto para enfrentá-la, ontem à noite estava vendo um filme, eu mal dormi, chama como é? Sociedade da Neve, aqueles jogadores jovens de rugby do Uruguai que sofreram um acidente aéreo em 1972 e ficaram 71 dias ali na neve, na solidão total, um desespero. E sobreviveram 16, né, os 45 que estavam no avião. Pois bem, é duro, a vida na cadeia também ela é penosa. Eu acho que ele fez um cálculo, viu que o Elcio, afinal, cedeu, seu colega de empreitada, dessa e outras, e falou, poxa, eu vou começar a negociar para ver se eu ainda vivo lá fora, porque essa gente também ela é muito chegada aos prazeres materiais, ao bom da vida, gosta de muita fartura, de muita luxúria. Então, fraqueja. Chega um momento em que, por mais que tenha ligações, ele era vizinho do Bolsonaro do condomínio, um condomínio que não é uma favela de gente pobre, não, um condomínio com um certo aparato, digamos, de classe média para cima, lá na Barra da Tijuca. Eu acho que pesou Lembrando também, Chico,
Viu? Oi? Só lembrando uma coisa, o Adriano da Nóbrega, ele foi vítima de uma queima de arquivo, um negócio impressionante lá na Bahia, né? Ele estava E até hoje, cercado, não precisava matar. não, e ele não estava armado. A mulher dele, a viúva, garante que ele não estava armado. E todos os exames, a Veja deu uma reportagem recente, há poucas semanas, mostrando todo o inquérito, tem 4.000 páginas, né? Mas não aparece quem é que mandou fazer a queima de arquivo, né? Quem matou foi a polícia da Bahia, né? Mas quem mandou? Quem Tinha deu a gente da ordem? polícia, tinha gente da Do polícia do Rio. Rio também, os Pois é, agentes, pois os é, pedões. Mas é exatamente. evidente, o Adriano da Nóbrega sabia de muita coisa. E aí, claramente, com vínculos com a família Bolsonaro, porque o Flávio, repito, isso é notório, está lá nos anais, empregou a ex-mulher dele, a mãe dele, no seu gabinete. O Bolsonaro, É, repito, e, já elogiava o Adriano. Então, Ô, e deputado, foram condecorados também pelo Bolsonaro, pelo aliás, filho, falando com nisso, condecoração. verdade. Vamos plugar só uma mensagem do Jair Bolsonaro, ex-presidente, no X. Ele escreveu o seguinte: o caso Marielle se aproxima do seu final com a delação de Lessa ainda não homologada. Também cessa a narrativa descomunal e proposital criada por grande parte da imprensa e pela militância de esquerda. E aí ele fala quando uma reportagem da Globo foi ao ar, ele estava na Arábia Saudita, fez uma live após o término. Diz que no domingo vai voltar a falar sobre o assunto na live dele. O que te parece essa postagem do Jair ou do Carlos, né, que em geral é quem faz as postagens nas contas do pai, deputado? falou e não disse, né? Aliás, chamou para a live dele, sei lá que dia, está querendo audiência, deve ter caído em relação aos tempos de presidente, e já antecipou. Parece que ele já tem ciência da delação do Rony e está se defendendo, né? A Se vacina. fala assim, ó, vai provar que essa narrativa aí é falsa, ou seja, ele está meio preocupado, né? Me parece. Eu não diria, francamente, aí no achismo, que não tem nada a ver com investigação policial judiciária, mas eu suponho que seria muita estupidez, muito ódio rasteiro a família Bolsonaro, qualquer um dos membros do clã, resolver vamos matar a Marielle para atacar a esquerda e tal. É burro, né? E é pouco racional. Agora, desavenças e desapreço tinham. E vínculo com aquilo que eu falo. Quem matou Marielle foi o esquema mafioso de milicianização e gangsterização que predomina na política fluminense. O esgoto Chico, da política está ali. Chico, não sei se você viu ontem, o UOL deu um tweet do Jair Bolsonaro, esquisito, acho que foi o Diego que deu no jornal dele, ou foi no jornal É, da hora do almoço. Um tweet dizendo assim: os próximos dias serão decisivos, é, preparem-se. ele publicou no Dias de Telegram. muita dor. Exatamente, exatamente. Será que ele sabia de alguma coisa sobre isso? Tem Pois alguma é. ligação? É porque tudo é enigmático dele, né? Ele põe aquele negócio lá e não explica o que que é. Então você pode chegar a qualquer conclusão. Mas ele falou isso ontem: os próximos dias serão decisivos. Ricardo, você também, como eu, é das antigas. As redes hoje, esse universo da internet, ele é muito forjado na instigação, na busca dos likes, da repercussão. Então, você cria fatos, você cria expectativas. É outro não dizer nada. Os próximos dias serão decisivos. Aguarde. Na faixa de Gaza, pode ser na guerra da Ucrânia, pode ser em relação à Igreja Católica, o Papa Francisco enfrentando os conservadores, pode ser o Trump, Biden, enfim, o mundo é cheio de explosões, né? Tem a Terceira Guerra Mundial acontecendo em pílulas, para citar o Papa Francisco. Agora, no Brasil, nós temos uma situação, felizmente, de razoável normalidade e racionalidade na vida política. Tem um presidente da República, independente de você concordar ou não com ele, que tem racionalidade, tem ministérios
funcionando dentro das suas atribuições. O golpismo que existe é real, está contido, acuado, tanto que ninguém, nem quem estimulou a intentona do 8 de janeiro, assume isso. No máximo, eles dizem, não foi tentativa de golpe, mas, de fato, foi um absurdo e tal. Então, agora, os próximos dias serão decisivos, aguarde. Porque vamos imaginar isso que está no cenário. Aí, a delação do Rony fala, sim, foi o Domingos Brazão, absurdamente conselheiro do Tribunal de Contas, que me contratou para matar a Marielle, de quebra levou o Anderson também. Por quê? Quando? Em nome de quem? Com que objetivos? Tem muita coisa a ser elucidada aí. E é inequívoco que o escritório do crime com o qual o Rony Lessa tinha vínculos tinha como figura central Adriano da Nóbrega, com sabidos vínculos com a família Bolsonaro. Isso significa que há uma teia que vai envolver não apenas quem eventualmente tenha dado comando para esse crime hediondo, mas para quem cria esse tipo de ambiência política, de eliminar o outro, de arma na mão. Aliás, o Bolsonaro nunca escondeu isso, aquela ideia de cada cidadão uma arma, que ter arma na mão é garantir sua liberdade, é política dele. Está sendo revertida agora. Deputado, é isso. A gente vai seguir acompanhando as investigações. Quero agradecer muito ao senhor que topou falar com a gente. Um abraço, viu? Um bom restante de semana para o senhor. Obrigado para todos nós. Vamos em frente, que a verdade apareça e a justiça se faça. É isso. Muito obrigado.